Bom dia, sétimo ano. Hoje é dia 27/8, né? Quinta-feira. Vamos continuar aí para a gente encerrar a unidade 1. Vamos preencher aí a página 318, que é um resumo do que nós vimos nessa unidade. Então ele diz lá: você aprendeu. Nessa unidade você estudou o que são os vírus e sua importância, as primeiras viroses, as bactérias e as cianobactérias, organismos do reino Monera, a importância das bactérias em nosso dia a dia, as principais bactérias. Tá, aí ele tem lá, no centro aí tem a palavra vírus, tá? À esquerda ele tem infecção viral. Aí tem um quadradinho aí para vocês preencherem, tá escrito aí. As etapas da infecção viral, de maneira geral, são 5. Então vamos colocar aí: adesão, penetração, replicação, montagem e liberação. Repetindo: adesão, penetração, replicação, montagem e liberação. À direita tem viroses. Aí diz lá: as viroses apresentadas, as consideradas IST, infecções sexualmente transmissíveis, são AIDS, hepatite A e C, hepatites e HPV. Então, temos lá AIDS, hepatites A e C, hepatites e HPV, tá? Reforçando novamente, pessoal, quanto ao HPV, verifiquem com os pais de vocês se vocês já tomaram a vacina. É muito importante, são 2 doses, tá? E agora, nessa idade que vocês estão aí, que vocês têm que tomar. É a primeira e segunda dose. Quem não tomou, pergunta aí para os pais para ver se a carteirinha está em dia, que é muito importante essa vacinação, pessoal. Tá? Isso vai contar muito para quando vocês começarem a ter uma vida sexual ativa, tá? É muito importante isso. Continuando aí, eu tenho no centro aí a palavra bactérias. À esquerda tem lá modo de vida. Aí ele diz: quanto ao seu modo de vida, as bactérias são classificadas em... Tem muita coisa aí, hein, pessoal? Prestem atenção aí. Autotróficas, vírgula, que produzem seu próprio alimento pela fotossíntese. Então, autotróficas, que produzem seu próprio alimento pela fotossíntese, vírgula, ou heterotróficas, que retiram seu alimento do ambiente em que vivem, tá? Então, vírgula, heterotróficas, que retiram seu alimento do ambiente em que vive. Então, já são 2 categorias quanto ao modo de vida, né? Eu falei lá, autotróficas e heterotróficas. Ponto na mesma linha. As heterotróficas, decompositoras, se alimentam de matéria orgânica morta, tá? É por isso que quando quem tem um quintal grande e aí cai aquele monte de folha, né? Tem um quintal grande, tem árvores e tal, cai aquele monte de folha e de repente aquelas folhas apodrecem, né? Quem faz essa decomposição são as bactérias, tá? É matéria orgânica ali. E também, né, faz a decomposição de animais, de tudo, né, que morre, fica ali. Elas também podem ser aeróbicas. Então, nós vimos 2 categorias, né? Autotrófica e heterotrófica. Agora, colocou aí ponto, né? Vai na outra linha. Elas também podem ser aeróbicas quando necessitam do oxigênio para sobreviver.
ou anaeróbicas, quando não vivem na presença de oxigênio. Elas podem ser ainda facultativas, ou seja, vivem tanto em ambiente com oxigênio quanto sem, tá? Então, nós vimos aí que essas bactérias, né, quanto ao seu modo de vida, elas podem ser autotróficas, heterotróficas, aeróbicas e anaeróbicas, tá? Do lado direito, ele tem bacteriose. E aí ele coloca lá: as bactérias apresentadas em duas delas há o envolvimento de ratos na transmissão da doença. Quais são elas? Cite as diferenças entre ambas no que diz respeito a esses animais. Então, a leptospirose, né, que ela é transmitida pelo rato, né, pela urina do rato, né? Então, a leptospirose e a peste bubônica são as duas doenças onde o vetor são os ratos, né? A leptospirose e a peste bubônica, tá? Ponto da mesma linha. A leptospirose, ela é transmitida por bactéria que parasita o rato e é eliminada na sua urina. Então, a leptospirose é transmitida por bactéria que parasita o rato e é eliminada em sua urina. Ponto na outra linha. A peste bubônica é transmitida pela picada das pulgas que parasitam os ratos, tá? Rato, pessoal, é um animal que ele tem muita pulga, tá? Então, essas pulgas aí, elas ficam contaminadas. Essas pulgas que transmitem a peste bubônica, tá? O controle da população desses animais é necessário para que haja controle da doença, tá? Por isso que eu falei para vocês que a gente tem que ter uma casa com menos lixo possível, tá? Para poder não dar oportunidade desses animais se instalarem em qualquer canto lá da casa da gente, tá? Porque eles são terríveis, eles ficam em qualquer lugar, tá? Lugares assim, menos provável, de repente tem rato dentro da casa, tá? Eles destroem tudo que eles encontram pela frente e não é só questão de destruir, né? É questão da doença que eles transmitem, tá? São doenças muito graves, essas duas doenças. A leptospirose também, pessoal, que é pela urina do rato, acontece muito em época de chuva. Tem crianças que têm a mania de brincar na enxurrada. Isso é um perigo enorme, porque quando chove demais, a água pode passar em locais onde tem um ninho ali de rato, né? E com certeza tem a urina dele. E a hora que a água passa ali, lava aquilo ali e vai correr aquela urina junto com a água da enxurrada. E aí pode contaminar as pessoas, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Vocês viram aí, pessoal, nessa unidade 1, que nós acabamos de encerrar aí, que tanto as viroses quanto as bacterioses são doenças que a gente pode combater com higiene, né? A higiene, pessoal, é muito importante no combate às viroses e às bacterioses, tá? Hábitos de higiene com a casa e hábitos de higiene com o próprio corpo. E isso daí evita muitas doenças, tá? Vamos começar então aí a unidade 2, que está na página 319, que é sobre protozoários e vermes. Mais uma questão aí, pessoal, protozoários e vermes aí,
causam doenças que são muito comuns, tá? Quem nunca teve uma verminose, né? Impossível uma pessoa passar pela vida toda sem ter uma verminose ou um protozoário. Sempre vai ter alguém que vai ter, tá? Então vamos ver lá. Protozoários, eles são do reino protista, tá, pessoal? Então ele diz lá, introdução. Os seres do reino protista ou proctistas são as algas, eucariontes e os protozoários. Portanto, encontrá-los em ambientes aquáticos como rios, lagos, oceanos e mares, ou mesmo em ambientes terrestres úmidos. Nessa unidade focaremos nos protozoários, observando suas características e algumas doenças causadas por eles. Além disso, estudaremos alguns organismos do reino Animalia ou vermes parasitas. Esse termo comum é dado aos animais classificados como plateumintos, nematóides e anelídeos. Aqui, porém, trataremos somente dos plateumintos e nematóides, de suas principais características e de ciclo de vida daqueles que são causadores de doença. Então aí, vermes são muito comuns, né, pessoal? Você pode adquirir verme com água contaminada, né? Andando descalço, tá? Então, se você bebe uma água que não é tratada, você pode contrair verme. Andando descalço também. Também você tem os vermes e os protozoários que são transmitidos através de carnes mal cozidas, né? Tem várias maneiras de se adquirir esses vermes e protozoários. E eles causam doenças, tá? Que são doenças assim típicas de cada região, tá? Tem região que tem mais um tipo de verme, outra tem outro, nós vamos ver aí. Então ele diz lá, protozoários, tá? Os protozoários podem viver em água doce ou salgada, no solo úmido e até estar associados a outros organismos. A maioria vive de maneira livre e há poucas espécies parasitas. Tá? Como características gerais, são seres microscópicos, unicelulares, eucariontes, heterotróficos e que realizam tanto reprodução sexuada como assexuada, tá? Então, tanto os protozoários quanto os vermes, pessoal, são seres assim microscópicos, né? Ou seja, nós não conseguimos ver, tá? Então, a gente não consegue olhar lá um copo com água e falar, essa água aqui tem um verme, né? Então, são seres microscópicos. A gente precisa de um microscópio. Tipo, se eu pegar uma água, uma amostra de uma água, colocar numa lâmina, pôr lá no microscópio, a gente consegue ver ali o verme em questão, tá? Ou o protozoário. Aí tem uma classificação desses protozoários. Então, os protozoários são classificados conforme seu modo de locomoção, ou seja, como que ele caminha ali dentro do organismo da gente, tá? Sua locomoção, podendo ser sarcodíneos, flagelados, ciliados e esporozoários, tá? Então, nós vamos ver cada um deles aí, pessoal, como que ele se locomove, tá? Então veja bem, o primeiro ali, ameba.
Ameba é uma palavra bem conhecida, né, pessoal? Eu acho que a maioria das pessoas já ouviram falar sobre a ameba, que é a primeira classificação, um protozoário da classe dos sarcodíneos. Então, é mais conhecido, né? Esse sarcodíneos, ele é mais conhecido como ameba. Vive em ambiente aquático, se locomove por meio de expansões do citoplasma, né, conhecido por pseudópodes, ou falso pés. Então aí você tem uma foto aí, pessoal, ameba, né, visto ao microscópio óptico, tá? Então, movendo aí esses pseudópodes ou esses falsos pés, que essa sarcodíneos se movimenta, tá? Uma outra classificação lá, os flagelados. Esses flagelados aí, flagelados, ciliados e esporozoários são os mais comuns, pessoal. Vamos ver lá, flagelados. São dotados de um ou mais flagelos, tá? Para se locomover. O que são flagelos, pessoal? É como se ele tivesse como que eu vou explicar isso para vocês? Como se ele tivesse um rabinho, tá? Aí ele move isso daí e consegue caminhar, tá? Então eles são esses flagelos é que faz com que ele se mova, tá? Muitos são de vida livre, pode ser encontrado em ambientes aquáticos ou também no solo úmido, tá? O tripanossoma, que é um flagelado, ele é um protozoário parasita, tá? Ele fica lá parasitando uma célula, tá? Ele é um organismo que causa doença de Chagas, tá? Mais adiante lá nós vamos ver aí essa doença, vai falar sobre essa doença de Chagas. Aí tem uma foto aí, pessoal, tripanossoma, tá? Representação de um tripanossoma na corrente sanguínea humana, tá? Então, lá, flagelados são protozoários dotados de um ou mais flagelos para se locomover. Muitos flagelados são de vida livre e podem ser encontrados em ambientes aquáticos ou solos úmidos. O tripanossoma é um protozoário flagelado parasita. Esse micro-organismo causa doença de Chagas. Aí, como veremos mais adiante. Doença de Chagas é uma doença que ataca o coração, tá, pessoal? Continuando, o próximo aí, ciliados. Eles utilizam cílios para locomoção. Cílios mesmo, como se fossem estruturas que são cílios mesmo, tá? Tem a foto aí, ó, paramécio, tá? Visto do microscópio. Organismos que utilizam pequenos e numerosos cílios para sua locomoção. A maioria dos ciliados tem vida livre. O paramécio é o representante mais comum desse grupo, tá? Isso tudo que eu tô falando aqui, pessoal, que tem a foto aí, nós temos lâminas lá no microscópio da escola, que tem tudo isso daí, que é o que nós iríamos fazer as aulas práticas, né? O próximo aí, esporozoários. Os seres desse grupo não apresentam pseudópodos, flagelos ou cílios e, portanto, não podem se locomover, sendo todos parasitas. Então, não se locomovem, eles ficam dentro da célula ali. O plasmódio é um micro-organismo esporozoário que causa malária, doença muito comum no Brasil, tá? Tem dois tipos de plasmódio, pessoal, que causa a malária, tá? Também tem lâmina no laboratório desses dois tipos, o Plasmodium SP e o Plasmodium vivax. Esse Plasmodium vivax é o mais comum no Brasil, tá? Ele causa malária, tá? É uma doença que tem muito
em região de mata, pessoal. Tá, vamos ver aí a fagocitose e pinocitose, né? Elas acontecem, tanto a fagocitose quanto a pinocitose acontece, pessoal, por dois processos. Fagocitose, ingestão de partículas sólidas, e pinocitose, a ingestão de partículas líquidas. Vê o que ele está dizendo aí. Para compreender melhor seu funcionamento, iremos demonstrar como esses processos ocorrem em amebas. Na fagocitose, uma partícula de alimento sólido é envolvida pelos pseudópodes e passa para o interior da ameba, ficando dentro de uma bolsa denominada vacúolo digestório ou fagossomo. A partícula de alimento é submetida à ação de enzimas digestivas, depois dissolvida para ser incorporada ao citoplasma da ameba. Então tem aí o processo de fagocitose da ameba, né? A partícula que será digerida é envolvida pelos pseudópodes, tá? Então você tem lá a partícula sólida e pseudópodes. Na pinocitose, um pequeno canal da membrana celular é aberto e por ali entram substâncias líquidas, como esse que está vendo aí, tá, pessoal? Há, assim, a formação de um vacúolo, agora denominado de pinossomo. Em torno dessas substâncias, submetidas à ação de enzimas digestivas, as substâncias resultantes da digestão são incorporadas ao citoplasma da ameba. Então tem lá a representação, né? Primeiro nós vimos ali a representação de partículas sólidas, né? A fagocitose, e a pinocitose, que é de partículas líquidas, tá? Então, pessoal, nós vamos começar a ver aí as doenças que são causadas pelos protozoários, tá? E como que elas podem ser transmitidas. Tem muita coisa aí, pessoal, que é claro que eu não vou exigir de vocês que vocês saibam todo o mecanismo de transmissão dessas doenças, tá? Esse assunto aqui, pessoal, é só para vocês terem uma noção, tá? Do que são os protozoários, do que são os vermes, tá? Como que a gente pode adquirir e prevenir esses protozoários e esses vermes. O mais importante aí para nós é a prevenção, né? A gente tem maneiras tão fáceis para a gente prevenir essas doenças que são causadas por esses vermes, pessoal, tá? Então, quando vocês estiverem lá no ensino médio, na biologia, vocês vão estudar cada uma dessas doenças com, assim, mais profundamente, tá? Mas aqui para nós o importante é vocês saberem quais são as doenças que são causadas por protozoários, por vermes, né? Como a gente pode evitá-las, tá? Isso para nós é de suma importância. O mecanismo, como ela atua no organismo, vocês só vão ter assim uma noção de como que ela vai atuar. Mas realmente saber esse mecanismo de atuação, vocês vão ter isso lá no ensino médio, na disciplina de biologia, tá? Então, na próxima aula, nós vamos ver aí quais são essas doenças que são causadas por protozoários, tá, pessoal? Então, por hoje, vamos deixar parar por aqui. Eu acho que a próxima aula nossa vai ser amanhã, né? É amanhã, a primeira aula. Então, aí nós vamos falar um pouquinho sobre esses protozoários, tá bom? Até amanhã, pessoal. Fiquem com Deus.